É você fazendo o seu louvor com Deus, na presença dele. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Leva-me mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Leva-me mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória. Senhor, queremos ir mais fundo na tua presença,
mais fundo no nosso relacionamento contigo. Oh Senhor, reata, Senhor, nossa relação. Aos teus pés, aos teus pés, aos teus pés estou. Diante daquele me ama, me ama. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Obrigada, Deus. Obrigada pelo teu perdão e pelo teu amor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois teu nome é santo. louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois teu nome é santo. magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois teu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor.
nosso novo coração, pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Aleluia, glória a Deus. Salmo 92, 1 fala que bom é louvar o Senhor, né? Glória a Deus. Como é bom louvar o Senhor. Deus é maravilhoso, que além de nos dar a salvação, Ele ainda entrega pra gente um pacote de benefícios, né? E o louvor é um deles. Um pacote de coisas boas que a gente pode fazer em conjunto. Amém. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Atos, capítulo 8. O tema de hoje, Marcos, é o verdadeiro evangelista. Mas pode continuar a mandar mensagem para mim. E o texto é Atos 8, do 26 ao 40. Ô, irmão, valeu. Glória a Deus. O verdadeiro evangelista. Atos 8, do 26 em diante. Diz assim: O anjo do Senhor disse a Felipe: Levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho vinha um etíope, eunuco e alto funcionário Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. Irmão, só uma pausa aqui, que senão eu vou fritar. Pode desligar a luz amarela aqui, por favor? Isso aqui, ela é a churrasqueira mesmo. Eu estou sentindo um queimar aqui, eu falei, pô, de cima para baixo. Disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta a esse carro. Contudo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: Entendeu tu o que lês? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. O lugar da escritura que li era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Felipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: Vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Felipe: É lícito, se crê de todo o teu coração. Disse ele: Creio que Jesus é o Filho de Deus.
mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto e, indo passar, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te damos graças pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Pai, te damos graças porque o Senhor é quem nos ama, o Senhor é quem nos ensina, o Senhor é quem nos consola, quem nos exorta, Deus. Deus, obrigado pelo teu amor grandioso com as nossas vidas. Deus, e em nome de Jesus eu peço agora que as tuas bênçãos sejam derramadas neste lugar, ó Deus. Senhor, derrama o teu Espírito sobre a minha vida agora e sobre a vida da tua igreja, Deus. Que o Senhor possa estar falando a cada um aqui, ó Deus, ministrando em cada coração, em cada mente, Senhor. Que cada um possa ter um entendimento da tua palavra, Senhor, segundo a tua vontade, Deus. Repreende agora toda obra do inimigo, toda opressão de Satanás, todo ataque do maligno caia por terra em nome de Jesus, Deus. Acampa os teus anjos ao redor da tua igreja agora, Deus, guardando e protegendo as nossas vidas, ó Pai, e nos abençoa, Deus. Que o teu Espírito Santo possa estar visitando cada vida, cada mente, cada coração agora, Deus. Senhor, tira de mim, ó Deus, toda fraqueza, toda falha, todo pecado, tudo que possa interferir na boa e plena comunicação com a tua palavra, mas que seja o Senhor falando através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, essa semana a gente ficou perplexo, né, com as notícias, porque um acidente muito feio, muito grave aconteceu ali em Minas, né, em Brumadinho. E toda vez que acontece assim algo de muitas mortes, eu sempre paro e penso, eu falo, quantos daquele lugar foram salvos? E quantas daquelas pessoas será que ouviram a mensagem de Deus e rejeitaram? E quantas delas nem ouviram sequer a palavra de Deus, né? Se a gente fizer uma estatística rápida, a gente vai chegar aí que a população brasileira é 22% cristã, né, hoje, pelo segundo censo de 2010. É antigo, mas acho que a gente não deve ter crescido tão mais que isso. E Minas tem uma característica que é uma cidade de 20%. E sendo interior, onde o evangelho ainda é mais difícil, então a gente pode dizer que até menos que naquele lugar tinha um cristão. Então eles estão falando aí, já está na casa dos 300 mil, né, que tem 200 e tantos desaparecidos, mais 70, 80 e tantas pessoas que já estão dadas como mortas, já foram encontradas sem vida. Então a gente diria aí que, se a gente pegar, né, 40 pessoas talvez sejam salvas, os outros, 60 pessoas sejam salvas, né, as outras 240, infelizmente, foram para um lugar muito pior do que a morte que elas tiveram. E a mensagem de hoje é exatamente sobre evangelismo. E eu não sei se vocês viram, até postei no grupo, né? Porque uma das pessoas tidas como um dos maiores evangelistas do mundo foi Billy Graham. E ele usou uma frase muito boa, porque ele fala que Deus não manda que os pecadores procurem a igreja, né? Mas manda que a igreja procure os pecadores. Então, o papel é invertido, né? Nós não temos que ficar aqui esperando com que as pessoas venham, mas nós temos que ir, que caminhar, que buscar. E muitas pessoas às vezes não evangelizam porque não sabem, ou porque não conhecem, ou porque não têm a estratégia. E a preposição de hoje é: como se tornar um evangelista? E o que eu queria trazer para vocês aqui é o melhor evangelista de todos. Porque você pode achar que Felipe foi o melhor evangelista, você pode achar que Pedro foi o melhor evangelista, que Tiago foi o melhor evangelista. Você pode, de repente, ter uma preferência por um dos novos, né, dos pós-Novo Testamento. Você pode achar que Billy Graham foi o melhor evangelista do mundo, você pode achar que foi Calvino, você pode achar que foi Lutero. E existem tantos outros bons pregadores, né? Tem o Charles Spurgeon, né, que é uma referência em pregação, e muitas coisas aconteciam sobrenaturais na vida dele. Mas não era nenhum desses. E o melhor evangelista tem um nome, e é o Espírito Santo de Deus. Ele é o melhor evangelista, e você vai perceber aqui que, na verdade, Felipe simplesmente se dispôs. Porque o primeiro versículo, quando fala, quem que chama Felipe fala, vai para o deserto.
Filipe estava num outro movimento, ele estava numa evangelização em Samaria. Em Samaria as coisas estavam acontecendo. Se você ler um pouquinho para trás, aí você vai ver que depois Pedro e João têm que ir para lá, para Samaria, para impor a mão para eles receberem o Espírito Santo. Porque a coisa estava acontecendo de uma forma sobrenatural. E o Espírito Santo vem para Filipe e fala assim, ó, vai para o deserto. Quem poderia imaginar que o deserto era um lugar de evangelização? Vai para um lugar seco, vai para um lugar ermo, vai para um lugar onde as pessoas não ficam. E lá você vai proclamar o evangelho. Então a gente vê primeiro o Espírito Santo dando direção para Filipe. Filipe, vá para aquele lugar. E depois, em seguida, Filipe tem uma atitude. Qual a atitude dele? Imediatamente se levantou e foi. Filipe não ficou questionando, né, como muitos homens da Bíblia que a gente vê, que falam, Deus, se for aqui, ó, molha, se não for, né, Gideão, ou tantos outros homens que Deus manda fazer alguma coisa, e o cara fala, mas eu preciso de uma prova, me dá um sinal. Porque Deus não manda ele para pregar no lugar mais populoso. Deus não fala, vai para Jerusalém e pregue. Não fala, vai para Atene e prega. Não fala, vai para Tessalônica e prega. Deus não chega para Filipe, vai para um grande centro comercial e pregue. Vai para um grande porto e pregue. Vai para um grande entroncamento de rodovias e pregue. Ele fala, vai para um deserto, vai para um lugar quente, vai para um lugar seco, vai para um lugar onde as pessoas não estão. E tanto é verdade que quando Filipe se levanta e vai, ele encontra o quê? Alguém ali andando, né, num caminho, no deserto. As pessoas não paravam ali. Filipe não para questionar a Deus. Filipe não olha e fala assim, Deus, isso daqui está errado. Você tem certeza que é para cá que você me quer? Ele simplesmente faz o quê? Levanta aí, vai. Filipe levanta e vai. Porque, na verdade, Filipe estava atento com a sua missão. Ele sabia que a missão dele não era ficar ali parado, sentado, não era simplesmente ser o pastor de uma igreja, a missão dele era pregar o evangelho. E a Bíblia mostra que isso acontecia muito bem quando Filipe estava fazendo. Filipe estava atento à missão dele, estava atento à voz de Deus, à direção que Deus dava. E Deus, quando mandava para um lugar, ele ia. E aqui neste momento Deus falou, Filipe, levanta daí e vai. Levanta do teu lugar aí e comece a fazer algo diferente. E muitas vezes nós não começamos no primeiro ponto dessas coisas, que é o quê? Ouvir a voz de Deus. O que será que Deus está falando para você fazer hoje e você está questionando aí? O que será que Deus está te chamando para fazer hoje e você está perguntando, Deus, se for isso, vai chover, ó, tá sol aberto e você vai molhar aqui o novelo de lã. Manda uma prova, manda um sinal. Quantas vezes Deus não nos chama para fazer algo importante no reino dele? E nós ficamos como quem duvida. Nós questionamos, não, mas naquele lugar não é o lugar. Isso daí não é tão importante, essas pessoas não são tão importantes. E se você ler depois a história, você vai ver que, provavelmente, alguns historiadores dizem que esse etíope aqui foi o responsável por pregar o evangelho em toda aquela região depois da Etiópia. Esse foi um homem que Deus se importou, que talvez ele não esteja na Bíblia, mas tem uma história tão bonita quanto a de Paulo. Que foi um homem que ele era uma pessoa responsável pelo reino pelo tesouro, ele era um principal ali daquele reino, ele tinha a confiança daquele governo, ele tinha a confiança daquele lugar. E às vezes Deus nos chama, não para pregar para uma multidão, mas para pregar para uma pessoa só. Às vezes Deus nos chama para ter um sacrifício enorme para que o evangelho chegue na vida de alguém. Ou para que o reino de Deus chegue na vida de alguém. E muitas vezes nós ouvimos Deus falar, mas mesmo assim a gente fica travado, fica com medo. Não tem fé suficiente para levantar e ir. Porque o que Deus pediu para Filipe não foi que ele tivesse poder, não foi que ele tivesse santidade, não foi que ele fosse o cara mais correto do mundo. Não foi nada disso que Deus pediu. Deus pegou e falou assim, Filipe, sai daí e vai para o deserto.
E olha que interessante que Filipe sai e vai para o deserto. Filipe sai daquele lugar e vai a fazer aquilo que Deus falou. E ele vai andando e ele olha para um montão de areia e fala, e aí, o que eu vou fazer aqui agora? Aí, de repente, ele vê um carrinho andando ali e falou, vou chegar naquele carrinho, né? Sei lá. Mas olha como Deus é maravilhoso, porque Deus prepara o campo inteiro. Às vezes a gente fica preocupado, às vezes você é chamado para orar por uma pessoa, às vezes você é chamado para ir ministrar, talvez até cura na vida de uma pessoa, às vezes você é chamado para falar a palavra de Deus para alguém que está machucado, que está magoado, que está triste. Mas olha o que acontece com o Filipe. Filipe vai chegando ali, de pouquinho, de pertinho, e de repente ele vê o cara tá lendo o quê? Isaías 53. Eu fico imaginando assim, Filipe, podia ser mais fácil? Ele podia estar lendo vários versículos, muito mais difícil de explicar, né? Ele podia estar vendo vários textos complicados. Ele podia estar ouvindo lá sobre a história das crônicas, lá dos reis perversos, e como é que o cara começa ali um evangelismo numa história que os caras só fazem presepada. Mas Filipe está andando ali, ouvindo, e é costume naquela época a pessoa ler em voz alta, e até muitas vezes hoje é costume, né? Ler em voz alta sempre, eu prefiro também. Memoriza mais. E aí ele começa a ouvir ele lendo sobre Isaías 53 e Filipe faz a primeira coisa, que é o quê? A primeira coisa que faz um evangelista, questionar. Você entende o que você está lendo? Muitas vezes nós queremos chegar com uma solução pronta. Filipe chega e fala assim, você entende o que você está lendo? Você está entendendo o que está escrito aí? Você está entendendo quem é essa ovelha que está sendo levada para o matadouro? Filipe questiona o eunuco para que ele pudesse começar a se questionar sobre aquilo. E a terra do eunuco estava tão preparada, mas tão preparada, que ele fala o quê? Como? Se ninguém me explicar. Como se ninguém me explicar? Se ninguém vir aqui agora e se propor a me explicar o que está escrito, como é que eu vou entender? Como é que eu vou compreender o que está acontecendo aqui? O eunuco estava com o seu coração questionado. Ele estava cheio de dúvidas, cheio de incerteza, cheio de insegurança, mas Filipe não. Porque Filipe tinha um relacionamento com Deus. Filipe tinha um tempo com Deus. Filipe tinha uma história com Deus. Então Filipe não estava ali gaguejando. Quando o eunuco pergunta, Filipe vai e fala, opa. E olha que interessante, Filipe começa o quê? Desse ponto, a discorrer toda a história da Bíblia. Filipe conhecia a palavra de Deus. Filipe sabia o que estava escrito ali. Filipe entendia o que estava por trás de tudo aquilo. Não era um cara chucro que não sabia de nada, ou um cara que não conhecia a palavra de Deus, ou um cara que só vivia das experiências de Deus. Viver das experiências é muito bom, mas conhecer a palavra de Deus também é. E Filipe ali conhecia e ele começou a citar e levar as coisas e explicar àquele homem. E o que eu quero te trazer a pensar é que Filipe não fez nada, ele simplesmente se propôs aquilo. Filipe primeiro estava atento, peraí, se Deus me mandou aqui para evangelizar, alguém está precisando dessa evangelização. E ele começa a andar e vê um homem lá falando sozinho, ele fala, o que você está conversando aí? E muitas vezes nós, no nosso dia a dia, podemos ter pessoas falando ali sozinho, mas nós tampamos o ouvido, ou ficamos com medo, ou ficamos desencorajados. Talvez porque não conhecemos a palavra, ou achamos que não conhecemos. Talvez porque temos medo do que a pessoa vai pensar. Talvez porque nós não vivemos as histórias que Filipe viveu. Talvez muitos de nós ainda não acreditamos que Deus é tão salvação assim. Por isso a gente fica ali inseguro, porque como é que eu vou falar de algo que eu também tenho medo? Como é que eu vou ministrar para o cara se o cara me perguntar e eu não vou saber responder? Porque se ele me perguntar por que morreram 200 pessoas em Brumadinho, onde está o teu Deus, eu vou ficar gaguejando? Porque se ele me falar do Eduardo Cunha e falar, mas peraí, esse cara não era um dos tais? Eu não vou saber o que responder?
Porque eu acho que eu tenho que ter a resposta para todas as coisas, e não é assim, porque veja só que o Espírito Santo já tinha deixado o caminho preparado. O Espírito Santo já tinha deixado o coração do eunuco ali fervilhando de dúvida, já tinha dado o texto para o Felipe através do eunuco, e o Felipe só teve que fazer o quê? Apresentar aquilo que ele já vivia. E muitos de nós só precisamos ter um relacionamento com Deus para que a gente possa apresentar esse relacionamento com Deus à pessoa. É só isso que as pessoas querem, um caminho. Muitos de nós, eu trabalhava de office boy aqui, as primeiras vezes que eu ia no centro de São Paulo, eu não sabia para que lado eu estava. Quem aqui já andou ali pelo centro que não conhece sabe como é. Pô, você pega a rua direita, você está achando que você está indo para um lugar, você estava indo para o outro. Eu pegava aquela rua direita, sempre achava que ia dar no Fórum João Mendes, e era sempre lá no Anhangabaú. Porque você está perdido. Mas aí eu ia lá e imprimia um mapinha. O nosso papel é ser o mapinha, é ser o Waze, é ser o GPS. A gente não leva ninguém para lugar nenhum. A gente só mostra o caminho. E Felipe a primeira coisa que ele faz é ouvir. Ele não explica primeiro, ele ouve primeiro. Qual é a tua dúvida? E nós temos que ouvir as pessoas. Nós, como cristãos, temos que estimular esse ouvido aberto. Para que aí sim nós possamos explicar o que está acontecendo. Porque a palavra de Deus fala que a gente não tem que se preocupar com o que nós vamos falar, porque na hora o Espírito Santo vai dar o que falar. E não foi isso que aconteceu com Pedro? Quando ele chegou na frente dos fariseus lá, e das autoridades, ele começa a falar e discorrer sobre a Bíblia, e os caras ficam, como é que um cara desse, que não tem conhecimento, que não tem condição, como é que um cara assim, tão simples, tão humilde, tão sem condição nenhuma intelectual, pode estar um avião desse, voando na palavra? E eles religiosos ali ficaram, Então eu quero dizer que você que não depende de você. O teu papel é o quê? Ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Não porque você tem medo que alguém vai te confrontar, mas porque você ama. E Deus vai organizar todas as coisas para que você use isso nesse dia. O Espírito Santo foi quem proveu o momento. O Espírito Santo organizou todas as coisas. E a gente percebe aqui o eunuco com um desejo. Muitos de nós ficamos convencendo as pessoas. O Felipe aqui não convenceu o eunuco de nada. O Felipe aqui não motivou o eunuco, não animou o eunuco, não criou técnicas de ministração e de convencimento. Ele não fez um curso com os melhores preletores. Ele não fez uma ministração de vendas. Ele não foi o cara top que convence você. Felipe não fez nada. Felipe não olhou para ele e falou, irmão, você quer se batizar hoje? Nem isso ele fez. Ele nem olhou e falou, quer fazer JEP? Quer se batizar? Quer conhecer a minha igreja? Quer aqui, vai lá me visitar, Marechal Barbacena. Felipe não fez nada disso. Ele terminou, encerrou, e o Espírito falou, e o eunuco olhou e falou assim, estamos passando aqui, tem uma água, a Bíblia não fala se era um rio, se era um córrego, se era uma cisterna, ou se era um poço mesmo. Até por isso aqui alguns questionam se o batismo é por imersão, é nesse ponto aqui. Que água no deserto, rio no deserto, né? Como é que os caras mergulham? Mas a Bíblia não fala nada disso. Mas ele fala assim, meu amigo, tem água ali, o que impede de eu ser batizado? Quem teve isso no coração foi o eunuco, proveniente de Deus. O papel do Felipe foi ser só um facilitador de todas as coisas. E Deus não só proveu o desejo, mas proveu a condição. Achou uma forma de colocar no caminho água no meio do deserto ali. Ali no meio do deserto deixou uma lagoinha ali, porque falou, alguns caras vão se batizar aqui. Deus é quem provê todas as coisas. Percebe quem é o melhor evangelista? E Felipe fala para ele, nada impede. Só precisa de uma coisa, Felipe. Você só precisa de uma coisa.
As pessoas só precisam de uma coisa. O nosso evangelismo, a nossa ministração é apenas para que as pessoas cheguem a uma coisa. Com que eles creiam. A pessoa precisa crer. Por isso que a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crer, você vai passar como para a pessoa crer com você? Se você ainda tem dúvida da tua salvação, se você olha e fala, Deus, será mesmo que eu sou salvo? Se a hora que o avião chacoalha ali, você fala, ih, agora eu vou para o inferno. Ou para onde eu vou, você precisa crer. Você precisa alimentar o teu coração da palavra de Deus para que a fé seja forte, seja real, seja firme. Você já discutiu com um petista? Os caras acreditam naquilo. Já discutiu com um bolsominion? Também. Os caras acreditam naquilo. Para não falar que eu estou fazendo proselitismo político. Já discutiu com um corintiano, com São Paulista, com São Paulino, um palmeirense, um santista, um flamenguista, um vascaíno e tudo mais? Eles acreditam no time. E muitos de nós ficamos ali, será que a gente acredita mesmo nesse time? Será que é isso mesmo? O nosso papel é ser facilitador, as pessoas desejam, elas anseiam por salvação, elas estão precisando. Elas estão como terra seca, como foi falado aqui hoje, sedentas. Eles precisam de um caminho, eles precisam de um norte. O pastor Eduardo ministrou aqui agora, falou, ó, vai ano, entra ano, mudou um, mudou outro, e meu irmão, não mudou é nada. Porque a mudança não vem dos homens. A tua vida não mudou tudo que mudou, porque o governo mudou, porque o PT mudou, porque o Brasil mudou. A tua vida depende de Deus. O teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com Deus, a tua vida com Deus, o quanto você crê no poder dele, é que vai te trazer paz ou não paz. Você lembra os discípulos lá no barco, e o barco balançando? Os caras vão lá e chacoalham Jesus e falam, oh, acorda porque a gente vai morrer, você não está vendo? E quando Jesus faz o milagre, eles ficam, não conheciam. Já tinham andado um bom tempo com Jesus e ainda não conheciam. E muitos de nós estamos assim, andamos muito tempo com Jesus, mas muito tempo mesmo, e não conhecemos Ele. Não cremos. Na primeira tempestade, peraí. Alguma coisa está errada. Percebe que Filipe, ele depois que tudo isso acontece, depois que tem o batismo, ele é arrebatado. Aquela ovelha não pertencia à igreja cristã do Filipe. Aquela ovelha não pertencia ao movimento de Samaria. Não pertencia à igreja apostólica de Filipe em Samaria. Aquela pessoa não pertencia ao Filipe de forma alguma. Ele não era o pai dela, ele não era o pastor dela, ele não era o discipulador dela. Não era o líder dela, não era nada. Ele só era o quê? O mensageiro. Assim como o anjo do Senhor chegou e falou com Filipe, Filipe foi lá e falou com aquele rapaz. Filipe era apenas o canal entre o sobrenatural e o carnal. E depois que isso acontece, o Espírito Santo provê a recompensa. Filipe ali é arrebatado, fala, Filipe, o que você tinha que fazer é que você já fez. E muitos de nós ainda estamos na nossa primeira missão, né? Parece eu jogando videogame, fica 10 horas na mesma fase ali. Morre e volta, morre e volta, morre e volta. Antigamente era assim, né? Quem é dos mais antigos, aqui bem antigo, jogava videogame, sabe. Não tinha salvar. Hoje não, hoje você vai salvando, você vai avançando. Naquela época, meu amigo, se morria, volta tudo. Então, nas 3 primeiras telas, você já era craque, até terminar o jogo. Volta tudo, volta. Morreu, volta. Morreu, volta. Muitos de nós estamos assim. A gente está ainda remoendo as primeiras coisas e Deus querendo fazer mais, fazer mais, fazer mais. Mas Filipe foi arrebatado, ele não vê mais o eunuco. E ele fica o quê? Qual é a sensação dele? Jubiloso. Filipe fica alegre. Filipe olha e fala assim, fui novamente usado por Deus. E existe coisa mais deliciosa do que ser usado por Deus? Do que ter a sua vida honrada pelo uso do Espírito Santo.
de saber que você está ali, ó, vaso de honra. E Felipe fica o quê? Jubiloso. E ele continua no seu caminho. Percebe aqui, ó, que Felipe não está preocupado se ele fez aquilo, agora eu vou descansar. Já cumpri minha missão. Já posso ir embora. Já cheguei no final. Não, Felipe continua o caminho dele. Felipe continua a seguir o seu trabalho. E dali ele vai para Azoto, até que ele vai chegar em Cesareia. E o que ele foi fazer em Azoto? O que ele vai fazer em Cesareia? Evangelizar, pregar a palavra de Deus, falar de Jesus. Felipe é levado, continua teu caminho aí, Felipe. Você já fez o que você tinha que fazer, mas continua. Continua porque a tua primeira obra não foi a última, e essa aqui também não vai ser, e a outra também não. E muitos de nós temos que ficar o quê? Jubilosos quando somos usados por Deus. A palavra de Deus fala que mais vale uma alma do que todo mundo. O mundo inteiro vale menos. Então, se Deus tiver que destruir o mundo para uma alma se converter, Ele vai fazer. Tanto que quando Abraão está falando lá sobre... Quando está falando lá sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, ele pergunta, se tiver 100 por 100 eu não destruo, se tiver 50 eu não destruo, se tiver 10 por 10 eu não destruo. Até que chega e fala, mas tem Ló. Eu sei, só tem Ló. Que também é duvidoso, mas vamos lá. Pede para ele sair. Vê como Deus é perfeito, irmãos. Deus é perfeito. E Ele espera de mim, de você, que a gente possa ter muitos momentos jubilosos como ele, como este. Que a gente possa ter muitos momentos de alegria ministrando a palavra de Deus, pregando o evangelho, levando cura, levando salvação, levando arrependimento, levando transformação de vida. Que a gente possa viver diferente essa história. Para terminar, eu quero abrir com vocês João 16. João capítulo 16. Do verso 8 em diante, diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É Ele quem vai falar comigo e com você. É Ele quem chegou em mim e falou assim, Andrezão, tá pisando na bola, irmão. Com 18 aninhos lá, vem, volta, vem falar comigo aqui. Vem andar comigo. Eu quero você comigo. Foi Ele quem falou para você num dia. Foi Ele quem falou para cada um de nós. E é Ele quem vai continuar falando com as pessoas. E qual é o nosso papel? Nosso papel é não ser braço curto, né? Não ser, a gente brinca no trabalho, né? Ser Tiranossauro Rex, aquele cara que tem o braço curto que nunca quer fazer nada. Mas ao contrário, é ser braço estendido. O que eu posso fazer? Deus, a palavra de Deus fala, pede-me as nações, eu te darei por herança. Pede a pessoa que você quer. Pede para Deus dar a pessoa do teu trabalho. Não pede que é para encher a igreja. Você vê, Felipe estava um pouco preocupado. Pede para Deus te dar aquela vida. Fala, Deus, me dá essa vida. Me dá outra vida. Me dá outra vida. Me dá os meus parentes que não são convertidos. Me dá aqueles meus amigos que foram tão preciosos para mim no momento da vida.
Me dá essas pessoas que trabalham comigo. Me dá estratégia, me dá o que falar. Essa semana uma amiga minha mudou e é engraçado, né, como as pessoas são. E eu mandei uma mensagem e falei, e aí, como é que tá agora na cidade? Falou, meu, você tem um radar, né? Eu falei, por quê? Ela falou, Luiz, falou? Eu falei, não, por quê? Você tem um radar, né? Não, eu tô aqui internada, tô com um problema assim, assim, assim. Eu falei, eu tenho um radar. Que não é meu. É Deus que fala. Se Deus falar para você, liga para uma pessoa, liga, irmão. Se Deus falar, manda uma mensagem, manda a mensagem. Se Deus falar, vai lá, vai lá. Chega no cara. E faz como Felipe. Primeiro pergunta, e aí, tá tudo bem? E aí, você tá precisando de alguma coisa? E aí, como é que tá teu coração? Como é que tá a tua vida? Pergunta. Depois ouve. Ouve o que a pessoa tem para falar. Ela vai descarregar. Porque meu casamento, porque o meu trabalho, porque os meus filhos, porque os meus pais, porque o meu dia a dia, porque o ministério. Ouve, ouve. E aí você pega, você vê o que Felipe fez? Aí você pega a Bíblia, irmão. Não fala da sua vida. Não fala da sua experiência. A tua experiência é tua com Deus. Usa a palavra para explicar para as pessoas. Então leia, se deleite nisso aqui. Se deleite na palavra de Deus. Para que você possa explicar para ela tudo que Deus está falando. Tudo que Deus está fazendo. Tudo que Deus é. Independente do que Ele é para você. Tudo que Ele é na palavra de Deus. Meu irmão costuma dizer uma coisa muito boa. Ele falava que cada um tem um Deus, né? Porque muitas pessoas não leem, não respeitam o Deus da Bíblia, mas vai criando o seu próprio Deus. Ah, meu Deus é bom para isso. Meu Deus, Ele dá isso, mas isso Ele toma. Não, irmão. Prega para a pessoa o Deus da Bíblia. E você não vai errar. E o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, é o mesmo que falou. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Para terminar, eu vou te ler mais uma frase do nosso amigo que vai fazer 1 ano de falecimento agora, que está na glória do Senhor. Ele diz assim, ó. Se alguma coisa foi realizada através da minha vida, tem sido apenas obra de Deus, não minha. E Ele, não eu, deve receber o crédito. Billy Graham. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, ó Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, santo, tremendo, Deus. Senhor, a Tua palavra diz que nós só podemos amar porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. E no nosso coração arde, Deus, um amor pelas vidas. Pelas pessoas, ó Deus, que estão se perdendo aí pelo mundo, Deus. Pelas pessoas, ó Pai, que estão morrendo sem Te conhecer, ou sem ter a oportunidade de falar, ó Deus, eu me arrependo, eu quero mudar, eu creio em Ti, Jesus. Pai, então usa, Senhor, a Tua igreja agora, usa, Senhor, as nossas vidas, nos dá a estratégia correta, Senhor, para que nós sejamos árvores que produzem frutos, ó Deus, e sejam frutos de arrependimento, ó Deus, frutos de conversão, frutos de nova vida, ó Deus. Senhor, que as pessoas possam, Senhor, Te conhecer através das nossas vidas. Usa, Senhor, a nossa boca, o nosso coração, a nossa mente, os nossos braços, os nossos pés, a nossa vida, Senhor. Usa, Senhor, os nossos recursos, a nossa casa, carro, dinheiro. Usa, Senhor, tudo que nós temos, ó Deus, está à disposição do Teu reino. Para que mais pessoas possam conhecer o Teu nome, Deus. Glorifica o Teu nome através das nossas vidas, ó Deus. Que as pessoas possam receber a Ti, Deus, como o único Senhor e Salvador. Que elas possam reconhecer, ó Deus, a sua condição pecaminosa. Então usa as nossas vidas, nos dá direção e discernimento, nos mostra, Senhor, aonde estão os eunucos, ó Deus. Aonde estão essas pessoas que estão sedentas pela Tua palavra, que nós não estamos enxergando? Aonde estão, Senhor, essas vidas para que nós possamos, ó Deus, ir até lá, ó Deus, estender os braços? Fazer a pergunta certa, ó Deus. Ouvir, Senhor. Ó Deus, e poder explicar, ó Deus, como é maravilhoso Te servir, como é maravilhoso Te amar, como é maravilhoso viver contigo, Deus. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Deus, pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Queria chamar aqui os pastores, presbíteros, diáconos, para que a gente pudesse fazer a ceia e partilhar o pão. Roberto. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Glória a Deus. Glórias a teu nome, Jesus. Jesus, esse é o teu corpo, Senhor, que iremos partir, Senhor, no teu nome. Que esse pão, Senhor, que representa o teu corpo, possa agir em nós, Senhor. E possamos, Senhor, através do teu Espírito Santo, Senhor, ministrar a tua palavra. Fortaleça-nos, Senhor, assim que comermos esse pão, Senhor. Possamos, Senhor, receber o teu corpo, um corpo que se sacrificou por nós, e possamos nos sacrificar pelo próximo, Senhor. Senhor, fortaleça cada um de nós, então venha purificar e santificar esse pão, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, esse momento, no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, e se eu sofrer participar da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por
foi seu amor. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comei deles todos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado por ter entregue o seu corpo em favor de nós, Senhor. Obrigado por carregar as nossas culpas, os nossos delitos, Senhor. Obrigado por tão grande amor derramado naquela cruz, Senhor, em favor de nós. Obrigado por tudo, Jesus Cristo. E é em teu nome que o fazemos e agradecemos, Pai. Amém. Pai, queria te agradecer, Pai, por mais esse momento de comunhão que nós temos contigo, Senhor. Queria que o Senhor renovasse as nossas forças, Senhor. Que este sangue, Senhor, lave-nos e possa nos mostrar, Pai, o que é mais certo no seu caminho, Senhor. O Senhor nos guiar, Pai. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor anda fazendo na minha vida, Pai, e na vida desta igreja, Senhor. Te agradeço muito, Senhor. Só tenho a agradecer, Pai, que nós possamos estar mais e mais contigo nesse ano, Senhor. Que nós possamos fazer as coisas do jeito que o Senhor quer, Pai. Te agradeço mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas um sepulcro vazio está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. e quando enfim Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, verei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida
Ceia, meu irmão, é uma hora de cura. Quando a gente lê mais para baixo e entende o motivo da nossa união, do nosso amor de um para com o outro, e às vezes por que as coisas não acontecem dentro da igreja, que sou eu e você, a gente tem que entender que esse é o momento de transformação. A hora que você estiver tomando esse cálice, você está ficando mais alvo do que a neve. Você já se examinou. Você está recebendo mais uma vez o perdão, a misericórdia de Deus sobre a tua vida. A cura sobre todos os teus pecados. A cura sobre toda a enfermidade, de alma e de espírito. A cura de toda doença que te afasta às vezes da palavra de Deus, do amor dele e da presença dele. Essa é uma hora que, enquanto a gente espera a volta de Jesus, a gente o faz, e ele deu essa ordenança para nós. Existem duas ordenanças na Bíblia: batismo e ceia. Uma é condição para a outra. E por que isso? Porque em todo momento a gente tem que lembrar das misericórdias de Deus que são renovadas a cada manhã nas nossas vidas. E que agora que você vai tomar esse suco de uva, que representa o sangue de Jesus, aquele poder que houve lá na cruz, é o mesmo que há a hora que você está tomando ele aqui agora. O diabo vem te acusar, mas Jesus veio para te amar, veio para te livrar de todas as coisas. Quando Deus olha para a cruz, ele vê a todos nós. Mas quando ele vê a todos nós, aqui, ele olha a obra redentora de Jesus. Amém? Bebamos todos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sangue remidor, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ter derramado naquela cruz, Senhor, o sangue que nos deixa mais alvos do que a neve, Senhor. Ter levado todo o nosso pecado, ter levado tudo que há de ruim sobre as nossas vidas, Senhor. O mal que estava preparado para nós, a morte que estava preparada para nós, através dos pecados que cometemos, Senhor. O Senhor carregou naquela cruz, Senhor. O Senhor levou, o Senhor retirou. Nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, por tudo isso, Pai. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão. Antes de passar alguns recados da igreja, eu queria chamar essa igreja, e ainda tem muitas pessoas de férias, mas chamar essa igreja para mostrar para você, meu irmão, que você aqui é livre. Você é livre para adorar a Deus, você é livre para pular, você é livre para cantar, você é livre para gritar, você é livre para dar glória a Deus, você é livre para fazer aleluia. Você não precisa ir para outro lugar para ver o outro fazer para você fazer igual. Às vezes eu me lembro muito bem que a gente fazia um culto de batismo do Espírito Santo. E a pessoa ficava 2 horas lá, ficava falando assim, glória, 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 até enrolar a língua parecendo que ela estava sendo batizada pelo Espírito Santo. Sabe o que acontecia? A pessoa não era batizada com o Espírito Santo, mas parecia como. 3 momentos de avivamento na Bíblia. E nenhum deles teve reteté. Um deles foi esse aqui, ó, que o André acabou de pregar. O outro foi Paulo e Silas na prisão, onde o carcereiro foi atingido. E o outro, terceiro exemplo de avivamento vivo na Bíblia, foi Pedro e Cornélio, onde o Cornélio, antes de ser batizado nas águas, como eunuco, ele e a família dele toda foi batizado pelo Espírito Santo. Eu esperava e ouvi um glória a Deus. Tá vendo? Eu preciso ir para uma igreja que o outro fala glória a Deus para eu falar? Não, você pode falar aqui, você tem liberdade de falar. Avivamento é transformação, é mudança. É o que acontece depois que você fica pulando.
É o que acontece depois que você cai. É o que acontece depois que você está em pé. É as coisas, a palavra de Deus transformadora. Uma pessoa chegou e falou para mim: pastor, não dá mais para eu ficar aqui na igreja Dona Anália Franco. Depois que eu vim do intimidade com Deus, não dá mais. Não dá mais porque eu preciso gritar glória a Deus, aleluia. E não grita por quê? Porque o outro não está gritando. Então o avivamento não começou dentro de você. Começou no outro e você copia o que o outro faz. Você quer dançar, você quer pular, você dance e pule. Você faça as coisas. Não seja um macaquinho. Fica copiando o que os outros fazem. Fica glória, 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 glória. Eu não vou dizer, não, está batizado coisa nenhuma no Espírito Santo. Você está falando só glória e está se entortando todo com a sua língua. Procure a palavra de Deus, a Bíblia. Procure o que Deus tem para a sua vida. E a sua vida vai ser transformada. A sua vida vai ser modificada. A minha vida, como foi a do carcereiro com Paulo e Silas, como foi a de Cornélio e de sua família com Pedro e Cornélio, e como foi com Filipe e Eunuco. Por quê? Porque entre aspas, o avivamento estava acontecendo com Pedro, com João, que a sombra de Pedro estava curando, e o Espírito de Deus falou: vai para lá. Aí ele foi atrás de um homem. E se você... Hoje eu e o Dudu, a gente estava almoçando junto com o Nicolas, com a família. E eu falei para o Dudu assim, eu falei para ele. Ele estava falando do texto que o André publicou, do Billy Graham. Aí eu falei assim: aonde é que você vai procurar? Você vai procurar na tua faculdade. Você vai procurar junto às pessoas que você está no mundo. Por isso que a gente está aí. Atrás de discípulos. É na hora que a gente está no trabalho, na faculdade, com o empregado, com o empregador, com todas as coisas. É aí que é o momento de mostrar que a gente é sal da terra e luz do mundo. Até na Coca-Cola tem sal, velho. Porque senão não dá gosto. Amém? Vamos louvar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Deus enviou Seu filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas no sepulcro vazio está, porque Ele vive. porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar. Estende as tuas mãos, vamos agradecer a Deus. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de dizimar, de ofertar, meu Pai, na tua casa, Deus, para que vidas sejam alcançadas, para que, meu Pai, pessoas possam ouvir dizer do teu amor, ó Deus, ouvir, meu Pai, e de andar contigo, Senhor. Multiplica, ó Deus, meu Pai, cada oferta, cada dízimo, meu Pai, lançado aqui no teu altar, ó Deus. Que o Senhor possa estar, meu Pai, abençoando, ó Deus, meu Pai, abundantemente a vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, meu Pai, dar sabedoria para que eles possam administrar tudo aquilo que o Senhor tem dado, tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um deles, ó Deus. Em teu nome, Jesus, que eu oro e abençoo, ó Deus, meu Pai, a vida de cada um, Senhor. Peço também pela vida daqueles que não puderam ofertar, não puderam dizimar. Tu sabes, ó Deus, as lutas, as necessidades de cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar, meu Pai, estendendo as tuas mãos, abrindo porta onde não há, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, meu Pai, jubilar na tua presença, glorificar o teu santo nome, ó Deus, e também dizimar e ofertar, ó Deus, meu Pai, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, ó Deus. Por isso te pedimos, Senhor, abre portas, meu Pai, de emprego, Senhor, que o Senhor possa desembaraçar, meu Pai, contratos, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, derramar abundantemente sobre a vida daquele que está passando por necessidades. É em teu nome que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Alexandre, vem aqui para dar um recado para a igreja. Senta, estamos terminando. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui para lembrar vocês. Aí estão algumas imagens lá do retiro, do local que nós faremos o retiro de casais, dia 13 e 14 de abril. Nós temos muitos casais aqui que ou disseram não, ou que não deram a resposta ainda. Eu quero aqui estimular os irmãos a ir. Com certeza Deus vai ter algo para você, para o seu casamento. Vai ser muito legal. Nós estamos preparando diversas coisas interessantes. Serão momentos de alegria, de comunhão com o casal. Então, irmãos, procure a mim, procure o Alfredo, o Geus e diga o seu sim. Se você está com dificuldade financeira, nos procure. Nós com certeza teremos uma solução para isso também. Mas não deixe de ir. Não deixe que as coisas do seu dia a dia, sua rotina, te atrapalhe de investir no seu casamento, amém? Vai ser um momento muito legal, certamente. O espaço lá é simples, mas é muito gostoso. Vai ter algumas brincadeiras legais e o principal, vai ter a palavra de Deus, tá bom? Então, certamente será um momento de cura e seria muito bom se todos estivessem lá. Por favor, nos procurem e esperamos o seu sim. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Marquinho, cadê o Marcos? Pode colocar lá. Oi, gente, aqui vão os avisos. Dia 9, agora sábado, às 15 horas, a gente vai ter aqui na Anália Franco o nosso culto de mulheres. No mesmo dia, às 19 horas, a gente vai ter lá na Família da Vila o nosso pré-campo de jovens. Vai ser muito legal, você não pode perder. Dia 23, a gente vai ter aqui o nosso treinamento para o Ministério Infantil. Vai ter palestra, vai ter palavra e vai ser muito legal. Dia 24, não vai ter culto de manhã. Por favor, não apareça aqui, não vai ter almoço, não vai ter culto de manhã. O nosso culto vai começar no horário normal, às 18 horas, beleza? E não esquece, de quarta tem reunião de oração e todo sábado também tem culto de jovens. É isso aí, tchau, tchau! Foi até longo, vai ser mais curtinho, vai ser melhor ainda do que ficar aqui NHS, na hora sai. Agora, eu queria chamar os aniversariantes. Você botou presunto no bolo? É? Queria chamar os aniversariantes de janeiro. Eu olhei aqui e falei, tem presunto nesse bolo, velho. Quem fez aniversário em janeiro, venha pra cá. Você fez, né? Quantos anos? 6? Rapaz. Por isso que você trouxe bolo agora. Quando é de abril, a gente canta em julho. Agora eu entendi o porquê. Aniversariante de abril, em julho. Eu falo, mas em julho? Eu sou de abril, em julho. Manu também?
É? Quem mais? A Isa também? É? Cadu também? Quantos anos você fez, Cadu? O quê? 50 anos, velho. Ah, rapaz, tá conservadinho esse rapaz. Ô, Guilherme, o que você tá tomando, velho? Guilherme, o que você tá tomando? Pelo amor de Deus, olha o que aconteceu com aquele menino. Olha pra lá, que menino bonito, olha lá. Olha, vem pra cá, Guilherme. Olha só que menino bonito, rapaz. Olha o tamanho dele, mano. Eu tô olhando aqui, eu falei, quem é aquele cara, velho? E tá solteiro. Aí, é. Como é que a gente faz pra eles? Pam. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos, né? Com Deus! Da vida e ser um eterno sorriso. E pra Cristiane, pra Valéria, pra Manu, pro Leandro, pra Zezé, pra Isabela, pro Cadu, pro Robertinho e pra Maurinada! Então como é que é? É vida, é vida, é vida, é vida, é vida! Eterna, 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 eterna! Com Jesus! Fica aí agora! Estenda a sua mão pra cá. Deus eterno e todo-poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais um ano de vida de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Tu sabes muito bem o que vai no coração de cada um e os anseios, os desejos, todas as coisas. Mas nós queremos te agradecer e te pedir por esse novo ano que está se iniciando a partir de agora, Deus. Que eles sejam bênção onde quer que eles vá, Senhor. Que eles possam ter uma unção de multiplicação de felicidade, de paz, de prosperidade, de tranquilidade, Senhor. E a cada um, Senhor, ministra o teu propósito, para que dentro da igreja, Senhor, eles possam ser sal da terra e luz do mundo. E muito mais fora dela, Senhor. Que os ouvidos e o coração de cada um, Senhor, estejam atentos a cada momento à voz do teu Santo Espírito, para poder pregar o Evangelho, para mostrar a satisfação que há e a salvação que há de trabalhar por Jesus e ser salvo por Ele, Pai. É em Teu nome que nós agradecemos pela vida de cada um, Senhor. E, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Glória a Deus. Mas o que é esse negócio aí? É presunto mesmo? Chocolate cor-de-rosa? Ah, tá. Vamos louvar a Deus com mais uma canção que já foi... Porque a gente tem que entender isso. Nós estamos na igreja por conta da maravilhosa graça do Senhor Jesus. Amém? Vai, Ju. E posso falar? Eu não estava com ela. Vi a primeira vez ela ministrando agora. É sensacional. Agora... O Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, toma o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia!
Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Olha para onde é o Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Santo, Santo. Deus eterno e todo-poderoso, nós queremos te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor falou e fez aqui, Senhor, no dia de hoje, Pai. Que nós sejamos aquilo que o Senhor espera de nós, Senhor. Que os nossos corações, a nossa mente, a nossa vida esteja atenta à voz do Teu Santo Espírito. E que nós possamos propagar todas as coisas, Senhor, da maneira como o Senhor deseja. Que a Tua boa, perfeita e agradável vontade seja feita sobre as nossas vidas, Senhor. Dá-nos cada vez mais oportunidades, Senhor, durante essa semana. Livra-nos de acidente, de incidente, de ladrão, de homem mau, de assaltante, de bandido, de bala perdida, de gente má, de estuprador, de gente que põe fogo uma na outra, de tudo quanto é coisa ruim, Pai. E dá-nos da Tua paz. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo, Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos agora e sempre. Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Não saia sem dar a paz do Senhor para 133 pessoas.